Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Hoje nós temos um tema muito interessante. O tema da lição de hoje é Lançando as Bases. Nesse trimestre estaremos falando sobre como recomeçar. E para se recomeçar, e é o que fazemos nesse início de ano e de um ano que será necessário recomeçarmos muitas coisas, é necessário que aprendamos que para qualquer recomeço, devemos pensar sobre quais bases apoiaremos o que pretendemos dar início ou reinício. Para recomeçar, é necessário ter bases e saber sobre o que podemos erigir em cima dessas bases. Se sabemos o que queremos reconstruir, então, mais ainda, precisamos saber lançar as bases deste projeto. No livro de Esdras, encontramos a narrativa do recomeço do povo hebreu. Um povo que havia quebrado o contrato com Deus e, por causa disso, sofreram a rescisão do contrato, vamos assim dizer, voltando para a Babilônia, onde começou o contrato de Deus com Abraão. Nós verificamos na narrativa de Neemias que Deus, em seu acordo com o povo, prometeu que cumpriria sua parte e se o seu povo se arrependesse e se convertesse de seus maus caminhos, ainda que tivesse pecado. Uma nova chance era dada, segundo a profecia dada a Jeremias, e precisariam lançar as bases desse recomeço. Vamos ler o texto indicado para a nossa lição, e que está em Esdras 3, e vamos ler dos versos 8 ao verso 13. Leamos. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, e os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesuá, filho, e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces ou as bases do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Esse texto nos informa que a liderança dos que retornaram a Jerusalém para a reconstrução de Jerusalém priorizou a adoração, dando a ela a base do recomeço da relação do povo com Deus, lançando as bases da reconstrução de Jerusalém sobre a adoração. Não foram pedras, rochas, cimento ou ferro a primeira coisa a pensarem como bases para a reconstrução, mas a adoração. Vejam que os sacerdotes estavam todos ali, os levitas também. Foi a adoração que fez Deus prometer a Abraão se tornar pai de uma geração de adoradores. Foi a adoração que fez Deus tirar o povo do cativeiro egípcio.
Foi a falta de adoração a Deus que os fizeram ir para o exílio na Babilônia. Foi a falta de adoração que os fez retornar para onde Abraão tinha saído e retornar cativos, como no Egito. Então agora lançaram suas bases na adoração. Quando nossas bases estão postas em nossa adoração a Deus, e não na adoração de nossa vontade de prosperar, de ter paz, de ter saúde, de ter segurança, ou na adoração de nossos desejos de enriquecer, acumular bens, de consumir coisas, de estarmos bem aparentemente, se nossas bases estão na adoração a Deus, então elas receberão um edifício que se levantará em bases que se sustentam, que permitem subir altos edifícios, que não desabarão facilmente. Aprendemos com o livro de Esdras que a adoração é a prioridade para reiniciarmos nossos projetos e planos. E ainda 3 coisas o livro nos aponta que são necessárias para lançarmos as bases de nosso recomeço. A primeira coisa é, quando lançamos as bases, Deus envia os recursos necessários. Vamos ler Esdras de 1 a 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazendas e com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Jerusalém. Vejam, meus irmãos, que Deus usou o imperador Ciro para desejar, autorizar e patrocinar a missão de reconstrução da cidade de Jerusalém. Não foi um hebreu. Ele usou um gentio, um rei pagão, para dar o pontapé inicial na reconstrução do povo hebreu e ainda proveu os recursos necessários. Muitos estão hoje preocupados com os seus empregos, negócios, com a economia e se sentem apreensivos, temerosos, ansiosos e até deprimidos com isso. Se você é um cristão, filho de Deus por adoção e servo por intenção, membro de sua igreja que é o corpo de Cristo, retorne às suas bases, aos alicerces de sua fé e saiba que estas coisas não te abalarão. Retorne à sua prioridade, à sua essência e sua base, que é a adoração. Não se preocupe com a provisão, mas tenha o seu foco na adoração do provedor. Deus usa quem menos esperamos para socorrer seu povo e cumprir suas promessas. Quando as bases do trabalho evangélico protestante foram lançadas no Brasil, foram lançadas por verdadeiros adoradores. O Brasil, na época de sua colonização,
foi alvo de adoradores que queriam aqui lançar as bases da fé cristã reformada. Em 1557, Pierre Richier e Guillaume Chartier desembarcaram no Brasil com outros 3 pastores calvinistas, mandados por Calvino. E divergindo de Villegagnon, aquele francês que os trouxe e que queria aqui no Rio fazer a chamada França Antártica, ele os exilou e requereu dos outros 3 uma profissão de fé que ele avaliaria, a chamada Confissão de Fé da Guanabara. Diante da confissão de fé daqueles primeiros crentes, Villegagnon os declarou hereges e os matou. Em 1630, desembarcou em Pernambuco outro grupo evangélico e protestante protegido por Maurício de Nassau, o holandês que possuiu Pernambuco durante um bom tempo, que ficou sobre a égide do povo holandês. E tiveram a repressão católica após a retirada dos holandeses de lá, sendo mortos e presos. Mas o trabalho avançaria. Em 1808 e 1821, em outra tentativa de evangelizar o Brasil foi frustrada. Depois da explosão do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815, a Europa sofreu com uma nuvem de gases daquela que foi a maior erupção vulcânica da humanidade, da história da humanidade. E uma fome assolou quase toda a Europa Oriental. Foi o ano sem verão. Napoleão atacava do oeste e o vulcão do leste. Então foram enviados para o Brasil os primeiros suíços, em 1818. E em 1824, depois de ter terminado o Tribunal da Inquisição Católica em 1821, chegaram os imigrantes alemães que vieram para Friburgo. Tomaram o lugar dos suíços que foram embora daqui. Todos luteranos, e entre eles o pastor Friedrich Sauerbrunn. Durante a viagem dos alemães, piratas africanos atacaram o navio Argos, em que eles viajavam, disparando tiros de seus 36 canhões, e abordaram o navio. Quando todos pensavam que iam morrer, o capitão dos piratas, ao ver a situação daqueles imigrantes, daquelas famílias, se apiedou e forneceu comida e água, um livramento e uma provisão de Deus, pois já passavam fome e sede na viagem. Tanto é que a esposa do pastor Sauerbrunn, que estava grávida, chegando já em águas brasileiras, deu à luz dentro do navio e infelizmente morreu no parto. Desembarcaram no Rio de Janeiro e depois em Porto das Caixas e subiram a pé a Serra da Boa Vista até chegar aqui no centro de Nova Friburgo. 300 imigrantes alemães hospedados em casebres. E o pastor Sauerbrunn começou a fazer os seus registros. O primeiro óbito que lançou em seu livro foi 2 semanas após a sua chegada. E era o óbito de seu recém-nascido filho, Peter Leopold Sauerbrunn, que não suportou a insalubridade das circunstâncias e talvez a falta do leite materno. Ele não pôde enterrar o seu filho no cemitério dessa cidade em que moramos. O padre não deixou. Deus então proveu, a partir do coração de um bom homem, ceder um local para enterrar o neném. E após receber a autorização da Câmara, ele enterrou seu filho no local onde seria o futuro cemitério luterano de nossa cidade. A religião oficial da nação era o catolicismo. Os primeiros católicos, os primeiros não católicos sofreram severa perseguição, apesar de ter terminado a Inquisição em 21. Os cultos realizaram-se inicialmente aqui em Friburgo, numa pequena casa. O próprio pastor Sauerbrunn relatou que residiu em casebres de pau a pique, abandonados pelos suíços. E numa casa de 3 por 5 metros, 3 metros por 5 metros, na qual não havia banco, púlpito e nem altar, celebrou o primeiro culto em 14 de julho de 1824. Em 27 construíram uma pequena capelinha, mas tiveram que demoli-la a mando das autoridades.
Os cultos só podiam ser realizados em residências. Mas Deus é o Deus provedor. Somente em 1857 puderam edificar uma segunda, mas ainda precária, uma casa de oração na Praça do Pelourinho, onde hoje é atualmente a Praça do Paissandu, ou Praça Marcílio Dias. Nela havia somente uma mesa de altar coberta com um pano preto e um crucifixo prateado, nada mais. Deus então fez Dom Pedro I enfraquecer o poder da Igreja Católica, baixando um decreto que somente ele poderia nomear os bispos e cardeais. Isso desviou um pouco a atenção da Igreja Católica e deu um mínimo de liberdade aos protestantes que, a partir daí, no Brasil, em 1855, fundam a Igreja Congregacional. Em 1859, uma presbiteriana. Em 1871, uma batista aqui no Brasil. Deus ainda traz provisão para o seu povo e em 1889, com a proclamação da República, a nova Constituição torna o Estado laico e provê a liberdade de culto às demais igrejas cristãs. Meus queridos, as bases tinham sido lançadas sobre a verdadeira adoração e Deus deu a provisão. Não pensavam os pioneiros em catedrais, em carros luxuosos, em templos exuberantes, em casas suntuosas, pensavam em ensinar ao povo a adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando lançamos as bases, Deus envia os recursos e eles vêm de onde menos esperamos. Aqueles homens não esperavam recursos financeiros. Os recursos esperados eram tão somente a liberdade religiosa e ouvidos atentos. Mas Deus, além da liberdade, forneceu recursos para a construção de templo e de seus mobiliários. Lendo o livro do pastor Ebenezer Soares Ferreira, História dos Batistas Fluminenses, achei a menção do nome do meu bisavô, Antônio Teixeira Barreto, e do seu irmão Panfilho Teixeira Barreto, como sendo aqueles que, mesmo não possuindo a formação acadêmica, nem recursos financeiros, dentre outros também, né, que foram os que lançaram as bases do trabalho batista na região de Macaé no início do século XX, meu bisavô era um lavrador humilde que se dedicou ao conhecimento da palavra de Deus. E mesmo sem ter seminários batistas no Brasil, ou mesmo presbiterianos, dominou o conhecimento teológico bíblico, ao ponto de ser ordenado pastor. E, de fato, pastoreou 5 igrejas na região serrana de Macaé, fundando, inclusive, a Igreja Batista de Bicuda Grande. Ele foi, juntamente com o filho, em 1917, membro fundador da Igreja Batista de Glicério, a qual eu tive o prazer de ir, em assembleia presidida pelo pastor Joaquim Lessa, e com a presença de Salomão Luiz Ginsburg. Eu fui na igreja, não fui na fundação. Sendo nomeado naquele dia, como evangelista naquela ocasião, né, o pastor Antônio. E esse concílio teve a presença da primeira Igreja Batista de Nova Friburgo. Meu bisavô conduzia os trabalhos nas igrejas, ele era um evangelista e depois pastor, em igrejas, congregações, pontos de pregação, usando apenas sua Bíblia e montando o cavalo que só ele podia utilizar para a causa de Deus, o cavalo chamado Centeralfo. Cavalo que ninguém podia montar ou ser usado para outra coisa. Somente ele montava e somente era usado nos trabalhos eclesiásticos. Ele dizia que consagrou aquele animal ao serviço de Deus. Aqueles homens foram perseguidos, apedrejados, xingados e difamados. Mas as bases de seu recomeço de vida era a adoração. Os primeiros batistas em Nova Friburgo, quando começou o trabalho em 1909, eram também ameaçados, perseguidos. Os perseguidores instigavam as crianças a jogarem pedras e xingar os crentes. E quando foi organizada oficialmente a igreja em 21 de outubro de 1911, logo após a casa em que funcionava,
foi apedrejado e todos os vidros quebrados. Foi necessário o governo enviar 12 praças de cavalaria e infantaria para garantir a liberdade de culto dos batistas ali na Praça do Suspiro. E eu creio que o TG 01010, o quartel do Exército, que existe ali, é por conta desse destacamento militar que foi enviado para cá, para dar garantia constitucional aos membros da igreja naquela época. Seria muita coincidência existir a igreja ali e o quartel do outro lado. Meus irmãos, Deus provê os recursos necessários quando lançamos as bases sobre a adoração. Agora, a segunda coisa que aprendemos é: quando lançamos as bases, é imperativo usarmos instrumentos adequados. Esdras 3, de 2 a 6, diz o seguinte: E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito: ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme ao rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Lançaram as bases. Aqui nós vemos que aqueles que retornaram do exílio seguiram o protocolo de atividades à risca, seguiram os rituais e os procedimentos criteriosamente. Hoje nós vemos que existem EPIs, ou seja, equipamentos de proteção individual, que devemos usar durante essa pandemia a qual passamos, que são as máscaras e, em alguns locais, luvas e aventais, e ainda uma máscara laminada como um bloqueio físico. Em alguns locais é necessário isso. Isso para evitarmos o quê? O contágio. Também temos que obedecer protocolos de conduta, como lavar as mãos, passar álcool gel, manter um distanciamento de 1,5 metro um dos outros e de nos isolarmos em caso de não haver necessidade extrema de circularmos nas ruas. São protocolos de segurança. Todos esses cuidados são para que não peguemos o vírus do Covid-19. São para proteger nossa saúde, nosso futuro. Não obedecer o uso dos instrumentos e procedimentos adequados pode significar doença e até morte. Os edificadores de Jerusalém adotaram medidas rigorosas para terem um bom começo. Tinham medo do que estava por fora. Recomeçar não admite, não tolera erros anteriores. Quem já começou uma vez e não deu certo, deve aprender com os erros e fazer certo da próxima vez. Se escolheu um mau prefeito, um presidente, um pedreiro, um advogado, um pastor ruim, não caia nos mesmos erros anteriores. Faça certo da próxima vez. Recomece sem cometer os erros antigos. Se já viveu coisas que deram errado na sua empresa, na sua casa, na sua família e na sua igreja, na hora de recomeçar, não deve repetir os mesmos erros. Isso é intolerável, porque depois pode não ter mais tempo de recomeçar. Foi assim para muitos judeus. Não viram o recomeço de Jerusalém. Outros
talvez de verem se repetir tantos erros, os erros do povo, nem quiseram voltar para Jerusalém. Lá em Êxodo 1:5, fala que nem todos voltaram. Não erre de novo. Isso é intolerável. Pode significar doença ou morte. Se você lançar bases erradas, jamais recomeçará bem. Portanto, é imperativo usarmos os instrumentos adequados. Vimos muitos negócios, empreendimentos e até igrejas darem errado porque lançaram bases certas e usaram instrumentos inadequados depois. A Igreja Batista do Sana, em Macaé, próxima a Lumiar, começou com bases certas de adoração, mas com instrumentos de culto e doutrina inadequados. Ouça uma história. Sana é uma localidade próxima aos últimos lotes cedidos aos imigrantes suíços. E os suíços os abandonaram, deixando para os alemães, que foram para Nova Friburgo. Os alemães vieram substituir aqueles suíços que tinham saído daqui. Esses imigrantes tinham uma cultura religiosa protestante, como nós vimos. Os suíços não, eram católicos. O evangelho subia às suas terras macaenses pelo trabalho de Salomão Luiz Ginsburg, de Antônio Maia e de Antônio Teixeira Barreto. Os moradores do Sana, alguns descendentes de protestantes desses imigrantes, queriam cultuar a Deus. Não adotavam a doutrina católica, dada seu aspecto idólatra e pró-clonoclasta, mas estavam longe dos centros e das recentes cidades. Salustiano e Manuel Monteiro, dois irmãos que ouviram as mensagens de missionários presbiterianos e batistas que passaram pelo Sana, adquiriram uma Bíblia e começaram em 1907 a fazer uns cultos na casa de Pedro e Carlos Gaspar, outros dois irmãos, debaixo de uma grande figueira. Chegavam a reunir centenas de pessoas, liam a Bíblia, faziam orações, cantavam uns hinos, mas depois colocavam uma mesa com uma toalha branca e invocavam espíritos, numa espécie de sessão espírita. Isso provavelmente porque eles tinham tido contato com a celebração kardecista também. Terminavam aquela cerimônia com um baile que acabava somente com o raiar do dia. João Moser, um dos frequentadores, foi a Barra Alegre, aqui em Bom Jardim, uma cidade vizinha nossa aqui, e foi a um culto presbiteriano. Ficou impressionado. E ao retornar, reuniu os irmãos Gaspar e Monteiro e os falou que o culto que eles estavam celebrando estava errado. Eles pedem então para que um pastor venha então ensinar. João Moser retorna a Barra Alegre e traz João Stutz, um presbítero, que ensina como deve ser usada a Bíblia. Feito o culto, como deve ser feito o culto, a pregação, ele explica sobre o batismo e ainda sobre as verdades maiores do Evangelho, e isso de uma forma mais clara, que eles possam entender. Pedem a ele, então, para ser o ministro. Mas ele não pode, era só um presbítero. Tentam em Friburgo, que envia um missionário americano que brevemente conduz os trabalhos até ter um pastor definitivo. Com o avanço da doutrina batista por pregações de Antônio Teixeira Barreto, os irmãos Monteiro aderem à denominação batista e os Gaspar à presbiteriana, formando duas igrejas co-irmãs, uma no centro de Sana, outra na casa dos Gaspar, que mantém laços de união e amizade até os dias de hoje, são co-irmãs. Instrumentos inadequados poderiam destruir o evangelho naquela região, mas ao serem lançadas as bases, logo buscaram os instrumentos adequados. E frutificou o trabalho evangélico ali, e foi muito próspero, só declinando com o êxodo rural ocorrido a partir da década de 70, do século XX. Como adoradores que lançam as bases de um recomeço, temos que usar instrumentos adequados, e as técnicas estão demonstradas e ensinadas nas Escrituras, imitando aqueles edificadores de Jerusalém que obedeceram rigorosamente
as instruções dadas a Moisés e a Davi. Hoje obedecemos ao que Cristo nos comissionou e na forma que os apóstolos executaram. Tudo isto usando o manual de fé e prática de todo verdadeiro cristão, a Bíblia. Para lançarmos as bases é imperativo usarmos instrumentos adequados para recomeçar. A terceira coisa é, quando lançamos as bases, as lágrimas de tristeza são contidas pela alegria do recomeço. Em Esdras 3, 12 e 13, encontramos o seguinte, nesses dois versos. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Recomeçar é um misto de alegria e tristeza. Tristeza pelo que já se teve e que se perdeu. E alegria por poder tentar de novo e talvez chegar aonde se tinha chegado ou até ir além. A tristeza, às vezes, quer dominar, seja porque achamos que perdemos tempo, porque não conseguiremos, ou porque o tempo que nos resta é insuficiente. Mas a alegria pode ser alcançada se olharmos não como um recomeço, mas como um começo. Apagando a derrota do passado e olhando apenas para frente, com a certeza de que o que conseguimos no passado é prova que podemos conseguir novamente e fazer melhor, porque agora existe experiência. O passado tem que ser visto como a referência da experiência, da tentativa, do ensino, um teste para um futuro melhor. Não podemos ancorar nossa alegria ao que conseguimos ou perdemos, mas ao que iremos ganhar. Como os irmãos viram das histórias que contei, né? Eu gosto de olhar e estudar coisas do passado, mas não para voltar ao passado, e sim para que o passado possa ser melhorado a partir do que vejo nele. Olho para a cruz, não com a tristeza da derrota, do sofrimento e da morte de Cristo, mas com a alegria de sua vitória sobre essa morte. E a sua futura, e a sua ressurreição, e a futura ressurreição daqueles que amam e que já se foram. As histórias que contei não são fruto da melancolia de um passado romântico, mas um estímulo a continuarmos as bases já lançadas e na esperança de que usemos os instrumentos adequados para subir nosso edifício da fé. Às vezes, nossa vida parece estar em ruínas, mas Deus nos provê recursos para recomeçar, muitas das vezes de onde a gente nem imagina. O que se parece mais com uma casa em construção, certamente é uma em ruínas. Olhe as ruínas de sua vida como o início de uma nova construção, de uma nova edificação, de uma oportunidade que Deus está te dando para edificar uma grande obra. Aprenda a olhar assim. Os edificadores lançaram suas bases bem estabelecidas na adoração. Usaram as ferramentas e os instrumentos adequados. Mas não deviam fazer isso para lamentar o atual templo de dimensões e suntuosidade menores. Chorar a simplicidade e humildade atual da outrora gloriosa cidade de Jerusalém. Mas para comparar uma coisa com a outra, não. Você deve fazer como um começo de uma nova cidade, de um novo templo, de uma nova relação com Deus, capaz de um futuro próximo, segundo a provisão daquele que pode muito mais do que pedimos ou pensamos,
se tornar muito mais gloriosa essa nossa reconstrução e próspera do que a cidade e o templo de outrora. Recomeçar é deixar a derrota para trás e começar um caminho novo de vitória. Não chore as glórias passadas. Chore de alegria pelo futuro que ainda se apresenta possível pela ação da provisão do Deus que pode tudo e que nos permite dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Amém.